A Bíblia nos diz, em Oséias 4:6, no Velho Testamento, o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ou, substituindo o gerúndio só pelo presente, o meu povo padece por falta de conhecimento. Os governos petistas de Lula e Dilma sancionaram 5 leis evangélicas, pelo menos. Precisamos fazer uma pesquisa mais aprofundada para ver se há outras leis sobre o assunto. A pergunta que fica é a seguinte: por que um partido que iria perseguir igrejas, esse mesmo partido assinaria leis favoráveis às igrejas? Vamos, portanto, a essas 5 leis. A primeira foi assinada em 2003, de número 10.825, que reconhece as igrejas como instituições religiosas, com CNPJ próprio e como sendo igrejas. Porque antes disso elas não eram reconhecidas como igrejas, mas apenas como qualquer associação. Não tinha, portanto, o status jurídico, esse status de igreja. E a Lei 10.825 assim reza: de 22 de dezembro de 2003, da nova redação aos artigos 44 e 2003 da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. Ou seja, esta lei, assinada aqui por Lula, altera o Código Civil, que é uma lei maior, portanto. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei define as organizações religiosas e os partidos políticos como pessoas jurídicas de direito privado, desobrigando-os de alterar seus estatutos no prazo previsto pelo artigo tal Código Civil. Artigo 2º. Os artigos 44 de 2003 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44, inciso 4º, as organizações religiosas. Aí, parágrafo 1º, são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao seu poder público negar-lhe reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao funcionamento. Como vocês veem aqui no início, essa lei também serve para os partidos políticos. E, curiosamente, os partidos políticos antigamente não eram reconhecidos como tais. No caso específico das igrejas, esse parágrafo 1º, ele é específico para organizações religiosas. Veja bem, são livres o quê? A criação, quer dizer, ninguém pode colocar obstáculos para a criação de igrejas. Esse parágrafo 1º é só sobre igrejas. A organização pode se organizar com qualquer tipo de pessoa, até com pessoas americanas, europeias, africanas, estrangeiros. Não há nenhum tipo de impedimento. A estruturação interna, ou seja, não é obrigado colocar agentes do governo federal, colocar alguma pessoa indicada pelo governo, nada disso. E o funcionamento pode funcionar livremente em um estado, 2, 3, o país todo, com filiais ou não, que são chamadas congregações, como nós chamamos. Agora, para funcionar lá fora do país, aí vai respeitar as leis desses respectivos países. Que o Brasil, a priori, cada país, a bem da verdade, só pode legislar dentro do seu país. Pronto, isso dá plena, como se livres, são livres. Aí vai aqui o adjetivo livre. São livres, totalmente sem impedimento. Esta é a primeira lei que cronologicamente vem antes das demais, mas é a mais importante de todas.
Neste momento, o senhor presidente da República sanciona a lei que inclui as entidades religiosas como pessoas jurídicas de direito privado no novo Código Civil. Essa certamente é a última lei que eu sanciono aqui este ano. E eu não sei se coincidência ou não, exatamente uma lei que torna livre a liberdade religiosa no país. E por que eu digo coincidência? Porque durante muitos e muitos anos eu encontrava com pastores pelo Brasil afora que perguntavam para mim: ô Lula, é verdade que se você ganhar as eleições, você vai fechar as igrejas evangélicas? Vocês sabem disso, que aqueles que me difamaram agora vão ter que pedir desculpas, não a mim, mas a Deus e a sua própria consciência. Aqui você pode ver que derruba esse mito, né? Essa grande fake news, grande nefasta e deselegante anticristã. Meus queridos irmãos, mentir é para Satanás. Nós não somos filhos de Satanás. Ou será que somos? É bom refletir. Porque distribuir fake news e uma coisa séria como esta, uma coisa que vai decidir o destino do país, só pode ser coisa de Satanás. Tá bom, meus queridos? Arrependam-se, pois, e vejam onde está a verdade, conforme está aqui em Oséias 4:6. A segunda lei é a lei da Marcha para Jesus, de número 12.025, de 2009. Vejam aqui, pois, o que diz essa lei, né? De tantos milhões de evangélicos vão para as praças comemorarem a Cristo, né? Exaltarem o Senhor de uma forma festiva, como fazia Israel, né? Especialmente quando Davi tirou a arca lá naquela ocasião, né? Trouxe para o templo, né? Fez aquela festa e tal, e assim o judeu é muito festivo, diferentemente de muitos evangélicos tradicionais, como nós conhecemos aqui no Brasil. A Lei 12.025, de 3 de setembro de 2009, institui o Dia Nacional da Marcha para Jesus. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a lei. Artigo 1º, é instituído o Dia Nacional da Marcha para Jesus, a ser comemorado anualmente no primeiro sábado subsequente aos 60 dias após o domingo de Páscoa. Então tem o domingo de Páscoa, né, que vai pelo mês de março, abril, aí contam-se 60 dias e cai ali a Marcha para Jesus, Dia Nacional. Agora parece que os estados variam, as capitais ou cidades que comemoram variam, e eles costumam comemorar não num dia único, mas em dias diferentes. Mas como você vê, é instituído por Lula. Será que por causa disso, sabendo disso agora, muitos evangélicos vão dizer: não vou para essa marcha para Jesus, foi Lula que instituiu esse dia? Não tem nada a ver, ainda de que Lula fosse ateu, ou espírita, ou macumbeiro, ou de qualquer outra religião. A lei ela é impessoal e antirreligiosa, né? Ou interreligiosa. Não tem ligação, não tem preferência política. Vamos agora à terceira lei. A terceira lei é o Dia do Evangélico, foi instituído pela Lei 12.328 de 2010. 15 de setembro de 2010. Institui o Dia Nacional do Evangélico a ser comemorado no dia 30 de novembro de cada ano. O Presidente da República, né, faz saber, PP e Parará, artigo 1º, fica instituído o Dia Nacional do Evangélico a ser comemorado no dia 30 de novembro de cada ano. Parágrafo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, Brasília, 15 de setembro de 2010, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, meu querido, mais uma lei a favor dos evangélicos. Institui o Dia Nacional do Evangélico,
Quer dizer, é até um privilégio para nós. É claro que toda religião também precisaria ter o Dia Nacional do Espírita, o Dia Nacional do Umbandista, do Quimbandista, do Budista, do Judeu, o Dia Nacional do Católico, né? Não sei se já existe. Agora, isso depende de quê? Depende da dedicação, do empenho de cada político. Você pode criar o Dia do Sapateiro, o Dia do Engenheiro, se já não existe. As leis são abertas, né, para serem criadas conforme a sociedade vai exigindo. A quarta lei que nós teremos agora é o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho, semelhante a esta do Dia do Evangélico. É a lei de número 13.246, de 2 de janeiro de 2016. A presidenta da República, veja, aqui já foi a presidenta Dilma. Faço saber que o Congresso Nacional decreta sancionando a seguinte lei. Fica instituído dia 31 de outubro de cada ano como Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Olha, 30 de novembro é o dia do evangélico. E 31 de outubro, né, um mês antes, o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Então vejam que coisa interessante. Porque esse dia 31 de outubro também é dedicado à comemoração da Reforma Protestante feita por Martinho Lutero. Então essa lei foi assinada pela Dilma Rousseff. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 2º, no dia 31 de outubro, dá-se ampla divulgação à proclamação do Evangelho sem qualquer discriminação de credo dentre as igrejas cristãs. Então, católico, católico ortodoxo, católico romano, o evangélico, o mesmo mórmon, o mesmo testemunho de Jeová, é uma lei dedicada a todos que proclamam o Evangelho do nosso Jesus Cristo. Então, Dilma Rousseff, esse texto não substitui, é publicado no DOU, Diário Oficial da União, e assim é a quarta lei. Vamos agora à quinta lei, que foi o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Lei número 11.635, de 27 de dezembro de 2007, institui o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Fica instituído o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, a ser comemorado anualmente em todo o território nacional no dia 21 de janeiro. Essa lei foi assinada também pelo presidente Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Gilberto Gil, que na época era o ministro da Educação e Cultura, ou só da Cultura, se não me falha a memória. Que houve um tempo que esse ministério foi dividido em dois. Brasília, 27 de dezembro de 2007. Pronto, tivemos aí 5 leis. E vale salientar o seguinte, o propósito do PT não foi só naquele momento. O propósito de defender as igrejas continua, permanece. Recentemente, a deputada Benedita da Silva foi relatora do projeto de lei que institui, como vocês estão vendo aqui, neste print, artigo 1º, é instituído o Dia Nacional do Pastor Evangélico, a ser comemorado anualmente no segundo domingo do mês de junho. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Recentemente, ela fez a relatoria favorável e está indo para plenário no Congresso para aprovação e tem grande chance, segundo ela mesma diz. Vocês poderão até ver aqui um pedacinho da palavra dela. Olá, agora o Dia do Pastor vai virar lei. O projeto de lei 4.029 de 2021, de autoria do deputado João Campos, que eu fui a relatora, foi aprovado hoje na Comissão de Cultura. O projeto estabelece o Dia Nacional do Pastor Evangélico, que será celebrado anualmente no segundo domingo do mês de junho. Nós vemos aí 6 leis a favor do evangélico, assinadas ou defendidas, como essa última, pelo PT. E a pergunta que fica aqui para todos nós refletirmos, sem preconceito, sem maldade nenhuma, porque existe muita maldade nisso, sem nenhuma fake news.
como é que um partido se proporia a perseguir religiões, perseguir igrejas, e ao mesmo tempo estaria assinando leis a favor dessas igrejas. Então, meus queridos, não façam comparação com outros países, a China, se bem que nem tudo que se diz sobre a China, especialmente a igreja, parece que a igreja do Deus Todo-Poderoso, né, que prega muito contra essa perseguição até sanguinária, a polícia entra arbitrariamente na casa dos outros, precisa analisar se 100% daquela verdade, se não é só 50%, que pode haver perseguição, não dizendo que não há. Temos a missão Portas Abertas, do irmão André, né, cujo livro Contrabandista de Deus foi um grande sucesso dos anos 80. Eu possuo aquele livro em papel, comprei, admirei muito o trabalho do irmão André, até já contribuí para o projeto Portas Abertas. Mas é preciso ver se até que ponto tudo isso é verdade, não há um pouco de sensacionalismo, porque religião também é política. Religião também é política, meus queridos. Quantas vezes a gente puxa a sardinha para a lata da nossa igreja, dizendo que a outra não é tão boa, não salva tanto quanto a nossa é mais perfeita. Ou tem uns que dizem que até é a única verdadeira na face da terra, desconsiderando todas as demais. Então, vamos refletir com serenidade e com fatos, ok? Que Deus abençoe a todos. Deem sua opinião para nós respondermos na medida do possível. Um abraço, fiquem com Deus e lembrem-se, o meu povo padece por falta de conhecimento. Todos os sábados, das 15 às 17 horas, programa Bate-Papo Gospel. Músicas, tradução, Elvis Gospel. Bíblia na voz do Cid Moreira. Reflexão bíblica. Entrevistas, quadro O Crente e a Política. E a participação do ouvinte ao vivo. Transmissão pela 104.5 FM, Facebook e o aplicativo. Contatos WhatsApp 619-8447-8369. Apresentação Irmão Joaquim. Rádio Restaurando Vidas.